Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje da psicanálise, método de investigação criado pelo Sigmund Freud. Em 1896 ele falou pela primeira vez a palavra psicanálise, quando ele começou o processo de interpretação dos sonhos deles. Vamos entender, a psicanálise ela tem três tipos de caracterização: a neurose, a psicose e a perversão. Quem é o neurótico? Quem é o neurótico? Freud, lá quando começou a estudar com Charcot, que ele foi na França, no método de hipnose, o Charcot hipnotizava as pessoas e ele tirava as pessoas daquela histeria. Aquela histeria acreditava que só a mulher tinha, porque histeria, a palavra histeria vem do latim, que é histeron, que é útero, mas hoje a gente já sabe que não, tanto homem quanto mulher tem histeria, e hoje a histeria é uma neurose, que é a histeria de conversão. Então nós temos três tipos: a histérica, a fóbica e a compulsiva. Vamos entender o que é a histeria de conversão. É quando você não dá conta de alguma coisa, você somatiza no seu corpo o sintoma psíquico. O sintoma aqui do psiquismo, da estrutura cerebral aqui, do sistema límbico, que é aqui no meio do cérebro, você somatiza ele no seu corpo. Você acaba adoecendo nos seus sistemas que você tem no seu corpo, seja no vascular, seja no endócrino, seja no linfático, seja na pele, seja nas glândulas. Você adoece. O adoecimento para a psicanálise é uma fala que vem do seu psiquismo. Aquilo que você não dá conta, você acaba adoecendo. Aquilo que você não consegue falar, o seu corpo fala através do sintoma físico. Então isso é histeria de conversão. Nós temos os fóbicos. Hoje nós estamos vivendo uma era de muita síndrome do pânico, de muito transtorno de pânico, de muita agorafobia, de muito medos. É uma era de muito medos. E a fobia também é uma forma de você desviar do seu sintoma emocional, do seu sintoma psíquico, para o medo. E o terceiro aspecto é a obsessiva. A obsessão, aquela pessoa que é obsessiva, que ela não sai de casa sem limpar tudo, ela vê alguma coisa suja, ela não consegue sair de casa, a pessoa obsessiva que ela tem que ter o domínio sobre aquela obsessão que ela tem, ela também está desviando do sintoma emocional, do sintoma psíquico. Nós entendemos que o inconsciente fica aqui no sistema límbico, aqui no meio do cérebro. Ele fica no sistema límbico. Então, o compulsivo, ele também desvia do seu emocional, do seu psiquismo, das suas questões sintomáticas para a obsessão. Então esse é o neurótico, quem tem neurose. Nós temos o outro tipo, que é o perverso. O perverso, os clássicos são o sádico, masoquista, o voyeur, o exibicionismo. É quando a pessoa fez uma castração no complexo de Édipo, quando ela tem ali até 7 anos que ela passa pela fase oral, pela fase anal, pela fase fálica e o complexo de Édipo, antes de entrar na latência, na fase que ele vai ficar calminho para esperar a adolescência chegar. O ser humano, ele nasce bissexual, todo ser humano nasce bissexual. E ao nascer bissexual, ele não tem definido essa questão de sexo como nós temos adultos essa visão. Não, o ser humano não. O menino nasce, o primeiro relacionamento do menino de afeto, de carinho é com a mãe. Então, o bom do menino é que o primeiro relacionamento dele é heterossexual. E o primeiro relacionamento da menina é homossexual. Ela tem um relacionamento de afeto com a mãe. E para o Freud, para a gente entender, então a mãe com o menino, ela tem que chamar a função paterna para a relação, ela tem que apresentar esse menino ao pai e fazer esse corte com o menino, para o menino ter estruturado dentro dele as questões sexuais de uma forma que ele vai ter uma definição para a vida dele. E a menina é aquele relacionamento afetuoso com a mãe, ela chama o pai para a relação, apresenta o pai à menina, a menina tem aquele relacionamento com o pai, mas depois ela volta para a mãe. A menina cresce e ela fala: tá bom, eu não posso ter meu pai, mas quando eu crescer, eu vou ter um filho e eu vou ter uma relação forte com meu filho. O menino também fala: tá bom, eu não posso ter minha mãe é do meu pai, eu não posso ter, então eu vou crescer, vou ter uma esposa e vou ter ela para mim. Então essa é a base do complexo de Édipo, que o Freud falou muito. O Freud não explicou muito sobre a mulher, ele explicou mais sobre o homem. Ele teve mais tempo de explicações dessa castração com o homem. E o homem, para fazer essa castração, para o menino ter essa castração bem feita, a mãe tem que chamar o pai para a relação. A mãe tem que apresentar a função paterna. A função materna tem que apresentar a função paterna. E o perverso é exatamente isso, que teve uma castração fraca. Ele não teve uma castração no sentido
100% e não conseguiu fazer essa castração bem feita, então ele tem uma castração fraca. O neurose, quem tem neurose, ele fez a castração, ele tem definido dentro dele as questões sexuais. Isso não quer dizer que quem é neurótico não possa ser perverso. Fique à vontade, as pessoas podem ser as duas coisas, mas para a gente entender a linha do Freud. Então, quem é perverso, ele tem a castração fraca e ele faz o deslocamento da sexualidade dele para algum objeto. O fetichismo faz para o sapato, o masoquismo para infligir dor, para sofrer dor, o sádico para infligir dor, o voyeur para ver. Então, ele desloca o sexual dele para alguém. E quem é psicose é quem tem alucinação e delírio. São os esquizofrênicos, quem tem psicoses, o maníaco depressivo. Então, ele não faz a castração, porque ele não está em contato com esse mundo que a gente vive. Ele está em contato com um mundo, outro mundo, um mundo que é o mundo da psicose. Então, para Freud, tem essas três caracterizações. Nós temos também, para Freud, a teoria topográfica e a teoria estrutural. A teoria topográfica, ela fala de um local no cérebro, que o Eric Kandel, agora no ano 2000, ele ganhou o prêmio da medicina, onde ele comprovou que existe esse local mesmo que o Freud falava. Esse local que o Freud falava foi descoberto que é no cérebro, onde o Eric Kandel comprova, ganhando o prêmio da medicina, prêmio Nobel da medicina, que as memórias estão no nosso inconsciente, através dos experimentos que ele fez. Ele era um cientista da medicina e comprovou, um apaixonado pela psicanálise, e quis comprovar o saber do Freud. E nós temos na teoria topográfica, nós temos o consciente, nós temos o pré-consciente e nós temos o inconsciente. Essa teoria topográfica do Freud, ela é bem representada pelo iceberg. O iceberg você vê só a nível do mar. Aquilo que está abaixo da nível do mar você não vê, mas ele existe e ele volta. E uma das formas do inconsciente voltar são através dos mecanismos de defesa. Ele volta através dos mecanismos de defesa, onde protege o seu ego de enfrentar o sofrimento. Essa outra teoria que fala do ego, é o id, ego, superego, é a teoria estrutural, uma estrutura cerebral, e que o Freud falou dela pela primeira vez em 1923. A teoria topográfica do Freud foi falada em 1914. O Freud foi muito feliz com a descoberta do inconsciente, onde ele falou que nós não somos o que nós somos seres atemporais. Hoje nós temos 50, 60, 40, mas dentro de nós tem uma criança. Então, a pergunta sempre que foi feita a Freud, se ele atendia a criança, ele falou só atendo criança. Mas como só atendo criança? Ele atende os adultos entendendo a criança que está dentro do adulto. Essa é a grande teoria do Freud. E nos mecanismos de defesa, nós temos vários, e eu separei aqui para não esquecer de nenhum. Nós temos a negação, quando a gente nega o que está acontecendo com a gente. Quando fala assim, esse problema não é meu, aí você está negando. Nós temos a racionalização. Eu estou em dificuldades financeiras por causa da minha esposa. Você está racionalizando o problema. A intelectualização. Eu já li tudo, eu já entendi tudo, eu já sei todos os meus problemas, que eu já li todos os livros. É um mecanismo de defesa. A sublimação. Quando você não dá conta de alguma coisa, você desloca para alguma coisa o seu sintoma. É quando você vai malhar demais, trabalhar demais, fala demais, para poder compensar. Nós temos a introjeção, quando você introjeta algo dentro de você. Na depressão, por exemplo, nota que a pessoa tem muita introjeção. Na identificação, quando você se identifica com alguma coisa, com a formação reativa é o desejo que não é manifesto real. Você manifesta o oposto do seu desejo. Se você tem muito desejo que a pessoa morra, de repente você quer que ela viva muito, você fica falando que ela quer que viva, ora por ela, mas inconscientemente você tem desejo que ela morra. É o exemplo de você tratar muito bem a namorada quando você já quer terminar com ela, ou você trata muito bem a sogra, chamar de querida quando você tem vontade de falar outra coisa. Isso é formação reativa. O isolamento, quando você se isola para não enfrentar seu problema. Quando você anula, anulação é quando você não acha que aquilo aconteceu. É diferente da negação, porque a negação você não enfrenta a dor, anulação não, você não dá conta. Deslocamento é quando alguém briga com você vai e briga com outro. Você não dá conta de brigar com quem brigou com você briga com o outro. Nós temos a idealização, quando você consiste em atribuir a uma pessoa um ideal de natureza que não é dela. E nós temos a conversão, quando você converge para o seu corpo alguma coisa que é do seu emocional, da histeria da conversão.
E nós temos a regressão, quando você regride a uma fase que você era mais feliz. Por exemplo, quando nasce um segundo filho, às vezes ele volta a fazer xixi na cama, ele volta a querer mamar, porque ele não deu conta, o mais velho, de enfrentar esse novo nascimento. Nós temos a repressão, quando você afasta do seu psiquismo aquele sentimento, e nós temos a fantasia, que é um dos últimos mecanismos de defesa. Então, nós temos vários mecanismos de defesa, que são as formas de proteger o nosso ego, de enfrentar o sofrimento. Hoje a gente falou das 3 características, psicose, neurose e perversão. Nós falamos rapidamente das 2 teorias do Freud, a teoria estrutural, que fala da estrutura cerebral e gera o superego. Nós falamos do consciente, pré-consciente e inconsciente, que é representado pelo iceberg. O id é representado por um cavalo, uma força instintiva que está dentro da gente, pulsional. O ego é a sela. Não, o ego é o cavaleiro. E o superego é a sela que está sobre o cavalo. Então, uma outra forma que o Freud falou de representar a teoria da estrutura cerebral é essa. E nós falamos de alguns mecanismos de defesa, que foi pedido. Eu postei ontem um vídeo falando de alguns mecanismos de defesa, hoje pediram. A gente vai postar mais, a gente vai colocar mais coisas no vídeo. Gostaram da dica? Se gostaram, curta ali, deixa seu comentário, eu vou ter o maior prazer de ler seu comentário. Se você quer algum assunto, pode pedir. Não peça assunto muito específico, não me conta sonho, que sonho não é cartomancista. Nós não podemos interpretar o sonho do jeito que você pensa. O sonho você tem que entender a pessoa. Nós temos que ter uma capacidade muito ímpar de entender que o sonho fala do sonhador. Então deixa a sua dica. Nos siga no Instagram, Instituto Cássia Rodrigues. Siga nós nas nossas páginas, Instituto Cássia Rodrigues, Instituto de Psicanálise Cássia Rodrigues, Escola de Psicanálise Cássia Rodrigues. Nós temos o site cassiarodrigues.com.br. Eu quero ver as suas colocações aqui embaixo. Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.